Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um e todos na noite desta terça-feira abençoada, todo o povo de Deus, Assembleia de Deus do Meia, meus cumprimentos, minhas saudações da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nossa única esperança. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras e adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Estamos usufruindo da presença de Deus, independente desse período de confinamento. Eu quero dizer aos irmãos da nossa imensa alegria de poder fazer parte desta igreja, como extensão dessa igreja aqui na cidade de Boston, nos Estados Unidos, estado de Massachusetts, é onde nós estamos há 29 anos para a glória de Deus. Vai meu cumprimento ao pastor Pedro Galdino, meu grande amigo, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, a quem Deus tem usado para fazer uma obra extraordinária, monumental, aí no Brasil e fora do Brasil, através dos seus tentáculos, né? Dentre os quais encontra-se a minha família, eu e minha família, aqui pregando a palavra de Deus, seja através da palavra impressa, por meio do nosso blog, seja através das mensagens via live, e agora aqui mais pertinho de vocês, esta mensagem é especificamente direcionada à Igreja do Senhor, a todos os membros da Igreja do Senhor, Assembleia de Deus do Meia. Pois bem, sem mais delongas, porque o tempo corre, o tempo voa, e nós estamos aqui para exatamente fazer aquilo para o qual o Senhor nos tem chamado, que é anunciar o Evangelho. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Nós vamos à palavra do Senhor, que está na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 13. É um texto muito conhecido do povo de Deus, mas é um texto extremamente apropriado para o tempo que nós estamos vivendo. É um texto que vai nos levar a meditar basicamente no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Então a gente vai tomar alguns minutos importantíssimos do seu precioso tempo para que a palavra de Deus ache guarida em nosso coração e possa assim nos edificar. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 13, e deixe a Bíblia aberta no capítulo 4, porque nós vamos examinar o capítulo 4 como pano de fundo da mensagem que nós queremos compartilhar aos irmãos nesta noite de terça-feira, culto de ensino, culto de doutrina, culto da palavra. Oh, como eu amo a palavra de Deus! A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus é mel para o nosso coração, que muitas vezes encontra-se amargurado e precisa ser adocicado pela palavra que vem do alto, do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pois bem, queridos, então vamos à palavra de Deus. Capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você pode, então repita comigo aí na sua casa, ou mesmo aqueles poucos que estão aí no templo, diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois bem, queridos, vamos tirar um pouquinho do nosso tempo para meditar sobre a Epístola aos Filipenses. Essa é uma epístola profunda, uma epístola com apenas 4 capítulos, mas que retrata tantas verdades, tanta preciosidade traz para o nosso coração. Paulo, por ocasião em que escreveu esta epístola, encontrava-se preso, até correndo risco de morte, distante de muitos irmãos, amigos, e passava até por dificuldade financeira. E ele precisava que os irmãos que estavam na cidade de Filipos, uma cidade abastada, uma cidade rica e de irmãos abastados também, irmãos com condições financeiras, que o sustentavam nas suas viagens, no seu labor missionário. Na carta ele fala de morte várias vezes, no capítulo 1, versículo 20, no capítulo 2, versículos 8, 27 e 30, no capítulo 3, versículo 10. Entretanto, essa mesma epístola enfatiza a alegria, a gratidão e ainda admoesta contra a murmuração. Isso realmente é um testemunho fabuloso, maravilhoso que a gente recebe do apóstolo Paulo, pois ele diz no capítulo 2, versículo 14 e 15, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Alegria e gratidão no meio do sofrimento é tão contrastante quanto a luz no meio da escuridão, como uma estrela refulgente no meio do negro céu. Pois Paulo sentia alegria no meio da tristeza. E é exatamente o que nós, servos de Deus, estamos sentindo nesses dias de muita tristeza, nos dias em que o mundo inteiro praticamente parou, né? Ficou confinado, famílias e mais famílias confinadas, isoladas. É isolamento social, é distanciamento social, é confinamento, é clausura, é lockdown, é tanta coisa que se fala hoje que as pessoas ficam tanto quanto apavoradas, mas mesmo em meio a tanto caos, a tanta dificuldade, a tanta adversidade, nós, os filhos de Deus, estamos sim alegres porque servimos um Deus vivo e verdadeiro. Nós não somos como os demais que não têm esperança. E um dos gomos do Espírito que nós aprendemos lá no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é alegria, alegria, alegria do Senhor, que é também a nossa força. Essa alegria realmente emana do trono de Deus para o nosso coração e é o resultado de uma ação do Espírito Santo no homem interior. Nós nos alegramos não porque as pessoas estão morrendo, não porque as pessoas estão sendo atacadas pelo coronavírus, não porque o comércio está fechado, as igrejas estão fechadas, tudo está muito difícil de enfrentar. Não é esse tipo de coisa sobre o qual nós estamos realmente falando aqui. Nós nos alegramos em Deus. A nossa alegria é em Deus. Aconteça o que acontecer, continuaremos servindo ao Senhor com alegria, conforme diz a palavra de Deus no Salmo de número 100. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto ou cântico. Então é isso que nós fazemos. E Paulo também enfatiza o aspecto de nós sermos, o aspecto de resplandecermos como luzeiros no mundo, como astros de Deus no mundo. Temos que resplandecer, porque nós fomos chamados por Deus para ser o quê? Luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então nós temos sim que brilhar diante dessa geração cruel, dessa geração corrupta, decadente, carcomida pelo pecado. É diante dessa geração que nós temos que brilhar como servos de Deus. E não dá para ignorar. Não dá absolutamente para ignorar. Paulo compara os cristãos aos luzeiros, aos astros, e não a uma vela ou um pavio de lamparina. Olha que diferença. Você não foi chamado para ser uma vela. Você não foi chamado para ser uma lamparina. Você foi chamado para ser um luzeiro, um astro de Deus. E como astro de Deus, você tem, sim, o dever, a obrigação de resplandecer a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Você tem por obrigação resplandecer a luz do sol da justiça. Os raios do sol da justiça incidem em nossas vidas para que nós resplandeçamos diante desta geração. Paulo então nos compara, nós não somos vela, vela vai apagar, vela vai acabar. Nós não somos nenhum pavio de lamparina que por qualquer vento pode realmente apagar. Nós somos astros de Deus, aleluia. Nós somos astros de Deus e como astros de Deus, nós permaneceremos resplandecendo diante dessa geração, aconteça o que acontecer. Pois bem, querido, no capítulo 2, versículo 15 desta epístola, Paulo diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O luzeiro produz abundante luz. O luzeiro produz abundante luz, a qual não se apaga com o vento nem com a tempestade. Aquilo que eu acabei de enfatizar. Muitas pessoas hoje estão sofrendo por causa das circunstâncias, das adversidades, e a sua luz deixou de brilhar, a sua vida deixou de dar testemunho. Quando o cristão começa a reclamar, começa a murmurar, começa a espraguejar por conta das circunstâncias, sabe o que acontece?
acontece? O seu testemunho vai se apagando, como acontece com uma vela, como acontece com um pavio de uma lamparina. Mas eu e você, querido, presta atenção a isso, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da Igreja do Senhor na Terra, e nós temos sim que brilhar como astros de Deus neste mundo, nesta geração. Pois bem, normalmente, quando há luz, existe fogo. E quando há fogo, algo está sendo consumido. Quando você acende o fogo do fogão, aí você passa a consumir, né, a esquentar e vai consumindo. Por exemplo, uma água, se você deixar a água ferver e esquecer que a água está lá na panela, no fogo, a água vai secar. Então, veja bem, onde há luz, há fogo, onde há fogo, algo está sendo consumido e algo está sendo queimado. Então, é importante que você observe o seguinte: o que eu quero enfatizar aqui? Eu quero dizer para você que para sermos astros de Deus neste mundo, nós temos que, sim, pagar um preço, não um preço pela nossa salvação, porque este preço Jesus já pagou. Nós estamos nos referindo a todas as aflições deste tempo presente, que não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então veja bem, não seremos luz sem sacrifício, sem dor, sem renúncia, sem sofrimento ou sem tribulações. Tem gente que gosta de tudo mastigado, tem gente que gosta de tudo PF, né, prato feito. Tem gente que gosta como essa geração, que é a geração micro-ondas, né? Coloca no micro-ondas, é tudo muito rápido, tudo pré-cozido, pré-preparado, pré-pronto. Querido, não, na vida cristã a coisa acontece diferente. Não seremos luz para este mundo sem que não haja sacrifício. Temos que nos sacrificar na oração, no jejum, nas lágrimas, dedicarmos-nos à leitura das Sagradas Escrituras. Não adianta você achar que não haverá dor. Tem dor na alma, tem dor no espírito. Muitas vezes as dores batem forte no coração. Temos que renunciar sim, e às vezes a gente não quer renunciar àquilo que nós achamos tão bonitinho, tão agradável à carne, mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos sim que crucificar as nossas paixões na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá lutas, haverá tribulação, haverá dificuldades, sim, isso sempre haverá, porque é a realidade da vida cristã. Pois bem, a carta aos Filipenses, presta atenção nisso, que isso é muito importante. A carta, ela fala mais de conflitos, fala de conflitos, vanglória, autoestima inadequada, desunião, inclusive entre as irmãs. Nós vamos considerar isso aqui daqui a pouco. Murmurações e debates, isto é, inclinações carnais, que devem ser mortificadas em nós pela graça e o amor de Cristo. A carta fala sobre isso: conflitos, vanglória, autoestima inadequada, desunião, murmurações, debates, inclinações carnais. A carta, por si só, é mais pragmática, é mais prática do que doutrinária, do que teológica. Ela tem o aspecto dela é mais corretivo do que formativo. E, no entanto, toda a carta mostra os resultados de uma vida cristã, como deve ser vivida. Em toda a epístola, nesses 4 capítulos, nessa epístola tão objetiva, tão pequena, você vai encontrar uma profundidade tremenda de ensinamentos que faz com que a gente passe a viver a vida cristã de forma prática, de forma objetiva. Porque às vezes as pessoas estão enchendo a sua cabeça de teologia, e não sou contra a teologia, por favor, mas de teorias da teologia, quando deveriam falar sobre a teologia pragmática, o pragmatismo que a teologia nos oferece quando nós examinamos as Sagradas Escrituras de acordo com aquilo que deve ser. E aí sim, nós vamos viver o cristianismo propriamente dito. O objetivo da carta é mostrar que Cristo deve ser o foco de nossas vidas. É verdade. No capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou repetir: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Cristo é a nossa vida. No capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Ou seja, Cristo é a nossa mente. No capítulo 3, versículo 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual
perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso alvo no capítulo 3. E no capítulo 4, o texto que nós nos referimos aqui na abertura da nossa mensagem, posso todas as coisas naquele que me fortalece, fala de Cristo a nossa força. Então nós temos 4 capítulos revelando Cristo, como Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa mente, Cristo é o nosso alvo e Cristo é a nossa força. Vou repetir, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa mente, Cristo é o nosso alvo, Cristo é a nossa força. Então você tem Cristo, vida, Cristo, mente, Cristo não mente, mas é o Cristo que retrata a nossa mente, que implanta sua mente em nossa mente. O Cristo é nosso alvo e Cristo é a nossa força. Pois bem, queridos, vamos em frente porque o tempo corre e a gente quer ser bem objetivo para que você não fique aí cansado, enfadado em tudo aquilo que nós temos a considerar aqui na noite de hoje, desta terça-feira. A carta aos Filipenses foi escrita para uma igreja alegre. E eu estou me comunicando nesta noite para uma igreja alegre. O pastor Pedro é um homem alegre. Sua família é uma família alegre. E sabe de uma coisa? Os irmãos da igreja que estão aí em Númeia são irmãos alegres, espontâneos, generosos, felizes. Pastor, tem sofrimento? Tem. O fato da gente ser alegre não está dizendo que nós ignoramos as tristezas, as dificuldades, os percalços da vida. Absolutamente não, queridos. Na realidade, nós ponderamos tudo isso, entretanto, focamos a nossa atenção, focamos o nosso coração na alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, Paulo escreve para uma igreja alegre, ainda que com alguns problemas. Toda igreja tem suas dificuldades, tem seus problemas a serem resolvidos. Entretanto, o que deve permanecer é alegria, paz, amor, justiça, aleluia. É isso que deve permanecer. Numa visão panorâmica desta epístola, é possível descobrir algumas razões dessa alegria. Ela começou quando Deus constrangeu algumas mulheres a orarem. As mulheres oravam, eram mulheres de oração. Esta igreja começou com Deus dando a direção a seguir por seus servos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Deus fala com o apóstolo Paulo. Começou quando eles tiveram uma visão. Deus lhes deu uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-me. Até aqui tudo acontece porque também mulheres oravam. Ela também começou pela obediência dos servos de Deus, pela pregação do evangelho e também começou com salvação de almas. Como assim, pastor? Atos capítulo 16, versículo 14. Lídia aceita a Cristo. A jovem possessa também foi liberta em Atos 16 e 18. E o carcereiro, no capítulo 16, versículo 34, todos conhecemos esta passagem tão impactante para a nossa vida. O carcereiro ficou tão impactado com o terremoto e achou que todos haviam saído do cárcere, todos haviam fugido. E naquele momento Paulo entrou em ação e disse: olha, não faça nada contra si próprio, porque todos nós estamos aqui. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória ao Deus Todo-Poderoso. Então você veja bem que era uma igreja alegre, que compartilhava alegria, que transmitia felicidade de viver em Jesus. E também começou em meio à perseguição permitida pelo próprio Deus, como nós lemos em Atos 16, 22 a 24 e Filipenses 1 e 2. Tudo isso faz parte do contexto da epístola aos Filipenses, uma epístola profunda, uma epístola riquíssima. Pois bem, agora eu quero entender o capítulo 4, versículo 13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostaria de subordinar esse texto ao seguinte tema: comigo ninguém pode. Parece que eu vejo o apóstolo Paulo voltando para o seu público, escrevendo para o seu público, para os seus contemporâneos e dizendo: só tem uma coisa para que vocês entendam de uma vez por todas. Eu posso estar encarcerado, eu posso estar preso, eu posso estar amarrado num tronco, eu posso estar aqui atado a grilhões, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma vez que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece,
Comigo ninguém pode. Eles podem até pegar maltratar o meu corpo, eles podem até me ferir, me esbofetear, podem fazer me cuspir, podem fazer o que eles quiserem. Só que tem uma coisa, eu continuarei a regozijar no Senhor, a me regozijar no Senhor. Pois bem, então vamos analisar um pouquinho o capítulo 4 para a gente entender exatamente a razão da alegria de Paulo e a razão que o motivava a expressar-se com tamanha convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículos 2 e 3, por que Paulo possuía tamanha convicção, ou tanta convicção, de poder todas as coisas através de Cristo, ou na pessoa de Cristo? Primeiro, por saber que seu nome estava escrito no livro da vida. Como assim, pastor? Ele tinha dúvida? Não, olha só o que ele escreve. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com as demais cooperadoras meus, e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo faz referência ao livro da vida e exatamente enfatizando que essas pessoas, os seus cooperadores, tanto Evódia, tanto a Sintique, que estava aí tendo uma certa discórdia, sabe, como Clemente e os demais cooperadores, todos eles tinham seus nomes escritos no livro da vida. E quando você tem o seu nome escrito no livro da vida, a sua postura, o seu testemunho, o seu comportamento é totalmente distinto, é totalmente diferente daquele que se vê nas pessoas que não têm esperança, que não sabem nem o que significa livro da vida. Pois bem, primeiro ele trata da discórdia entre essas duas irmãs, Evódia e Sintique, cooperadoras de seu ministério. Parece que elas estavam tendo um pequeno entrevero. Paulo, então, olha, eu quero pedir a vocês, olha, pensem, por favor, vamos parar de discórdia, vamos parar com esse negócio essas picuinhas, sabe, que surgem do nada. Às vezes, irmãos, já percebeu como as coisas funcionam? Às vezes você está assim, tranquilo na igreja, daqui a pouco vem uma picuinha aqui, uma fofoquinha ali, um fofoqueiro lá, um fofocão do outro lado, e aí você entra em crise, entra em briga. Para que isso? Não há necessidade disso. Então Paulo diz assim, olha, take it easy, como diz aqui nos Estados Unidos, take it easy, ou seja, acalme-se, pega leve, nada de discussão, nada de briga. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, esse é o nosso propósito. Então essa é a primeira coisa que eu descubro aqui nesse texto. Segundo, ele solicita a ajuda de um companheiro para solucionar o problema entre aquelas irmãs. O nome dos companheiros é tremendo, né? Porque o nome dos companheiros ele já menciona aqui, que nós já fizemos a menção, mas quando a gente fala sobre o companheiro ao qual ele se refere, parece muito uma palavra grega sunjude, que alguns estudiosos tomam como se fosse um nome próprio, sínzigo, que significa alguém que compartilha do mesmo jugo. Outros acham que tratava-se de Lucas, ou de Crisóstomo, ou de Epafrodito, ou ainda de Timóteo ou Silas. Seja como for, a verdade é que ele conta com assessoria de companheiros. Isso me faz pensar que nós precisamos de irmãos companheiros. Uma coisa é você ter irmãos, outra coisa é você ter irmão companheiro, companheiro irmão, irmão companheiro. É aquele que chora com você, é aquele que geme com você, é aquele que se entristece com você, é aquele que se alegra com você, é aquele que vibra com você, é aquele que te assessora quando você sabe perfeitamente que é limitado, reconhece as suas limitações, mas tem um companheiro que pode fazer aquilo que você não sabe fazer. Eu mesmo tenho recorrido a alguns companheiros aqui nos Estados Unidos para me socorrerem em tantas e tantas atividades que eu não sei fazer. Nós não somos os donos da verdade, nós não somos como dizia lá no tempo de juventude, de adolescente, nós não somos MacGyver, né? O MacGyver sabia fazer tudo, é o expert em todas as coisas, não. Nós não somos polivalentes assim, não, queridos. Nós somos limitados, então nós precisamos de companheiros, mas companheiros que cheguem junto, companheiros que chorem junto, companheiros que sejam firmes,
firmes, sabe? Esse negócio de companheiro meio barro, meio tijolo, isso não funciona não, querido. Ei, você que está aí, companheiro do pastor Pedro Galdino, da liderança da igreja, fica firme, seja firme, tome decisões positivas, ajude o seu pastor, a sua liderança. Por quê, pastor? Porque, na verdade, quando nós mais precisamos, os companheiros desaparecem, os companheiros somem. Mas Paulo tinha alguém com quem contar na igreja de Filipos, e ele disse, olha, eu peço a tua ajuda aí, eu não estou aí presente, eu estou preso, mas me ajuda aí, para que as irmãs parem de bater boca, né? Parem de tomar chá com língua. Estão discutindo muito, isso não é legal, não. O nome de todos vocês está escrito no livro da vida, os nomes estão escritos no livro da vida. Então, vamos dar um jeito de arrumar essa situação aí. Me ajuda aí, para que haja paz, Pois bem, a segunda coisa que eu descubro, a razão que levava Paulo, na verdade, a inspirar-se e a dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, por viver uma vida de profunda alegria. Ele próprio dizia, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Para que ninguém tenha dúvida quanto ao fato de que eu realmente sou alegre, eu vou repetir, outra vez digo, alegrai-vos. Alegria é um dos aspectos do Espírito, do fruto do Espírito, como já mencionei aqui, não é um gomo do Espírito. Nós sabemos que o fruto do Espírito é um só, com 9 gomos. Dentre esses 9 gomos está a alegria, o gomo da alegria. Mais do que nunca, oh meu Deus, mais do que nunca, nós estamos precisando de um banho de alegria, nós estamos precisando de um batismo de alegria, nós estamos precisando de uma enxurrada de alegria, porque só se noticia coisas más, coisas ruins. Se você ligar a televisão, é morte, é morte, é morte, é morte. Parece até que é o jornal funeral. Jornal funeral está ligado agora 24 horas e as pessoas só falam em morte, em morte, em morte, como se ninguém morresse de outro tipo de doença, não é? Mas eu quero dizer para você, querido, respeitando as pessoas que perdem seus entes queridos diante da gravidade desse problema, nós precisamos também enfatizar a necessidade de viver em Deus, como Paulo vivia em Deus. Paulo não estava confinado. Ele teve a sua liberdade cerceada por pregar o evangelho, e por estar com a sua liberdade cerceada, está encarcerado, estava simplesmente limitado, assim como muitos de nós encontram-se agora limitados. Nós estamos vivendo num tempo de desafios, e Paulo soube superar o desafio de que maneira? Através da alegria que ele sentia em Jesus. E é assim que eu e você temos sim, querido, querida, de enfrentar a adversidade. É cantando, é louvando, é adorando, é orando, é bendizendo, é glorificando, é enaltecendo, é exaltando aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Nós temos sim razão para viver. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Então Paulo diz, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos ou regozijai-vos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Essa confiança, essa alegria, esse senso de bem-estar, a despeito das nossas circunstâncias externas, tem que ser realmente uma realidade presente em nossa vida, porque nós estamos vivendo em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Em quem você está firmado? Sobre quem você está edificado? Nós estamos sobre-edificados na rocha eleita e preciosa, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós estamos edificados, é nele que nós estamos abençoados, é nele que nós estamos confiados. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. A lista de alegria do apóstolo Paulo é enorme, é imensa. No capítulo 1, versículo 4, versículo 18, versículo 25, no capítulo 2, versículos 2, 17, 18, 28, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, nós temos
versículo 1, versículo 4 e versículo 10. Veja que a carta é por isso, não é sem propósito que a carta é conhecida como a carta da alegria. Que joia preciosa é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Que literatura abundante de alegria, de gozo, de regozijo por servir a Jesus a despeito das circunstâncias. As circunstâncias estão sendo contrárias a você e a mim? Tudo bem, não tem problema. Nós vamos enfrentá-las da seguinte maneira: a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Você se lembra como quando aconteceu um motivo de alegria na vida do servo de Deus, do líder, grande líder Neemias, quando ele chegou para reconstruir Jerusalém? Estava todo mundo lá triste, chororô, todo mundo arrasado, arruinado com toda aquela circunstância, aquela situação, e a miséria estava dominando por todos os lados, gente passando necessidade. Ele disse: não, esse dia não é dia de ficar chorando não, esse não é dia de tristeza não, vamos repartir o que nós temos, vamos doar o que nós temos, afinal de contas, sabe o que é? A alegria do Senhor, a nossa força é. Imagine, irmão, em pleno caos, em plena dificuldade, você chegar e dizer que tem razão sim para viver, tem razão sim para se alegrar. Ora, claro que ninguém vai achar isso normal, vai chamar, você não é normal, você não é normal, simplesmente não é normal. Por quê? Porque está todo mundo chorando, todo mundo necessitado, todo mundo arrebentado, todo mundo detonado, e você vem falar para mim que a alegria do Senhor, a nossa força é? Neemias, para com isso. Não, vamos sim, vamos nos alegrar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. A terceira coisa pela qual Paulo realmente tinha essa tamanha convicção de afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, é por saber que o Senhor sempre está presente. Olha o que ele diz no versículo 5, capítulo 4 de Filipenses, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Uma coisa interessante que eu parei para pensar nesse versículo é que ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Todas as pessoas que nos cercam, todas as pessoas que nos espreitam, todas as pessoas que nos observam, elas podem se admirar com o nosso testemunho ou podem se escandalizar com as nossas atitudes. Então, quando ele fala seja a vossa moderação, ou seja, o vosso equilíbrio, a sobriedade conhecida de todos os homens, que os homens saibam que nós estamos neste mundo passando lutas, passando aflições, passando dificuldade, mas não perdemos a sobriedade, não perdemos o equilíbrio, não perdemos a moderação. Você já viu uma pessoa que perde a moderação, perde o equilíbrio, uma pessoa desequilibrada emocionalmente, mentalmente? É uma desgraça para a sociedade. Logo se chama o quê? A polícia. Chama a polícia. Aqui fala 911, né? 911. Chama, acho que aí no Brasil é 191, não sei como é que é o negócio por aí. Mas eu sei que logo manda chamar a polícia porque a pessoa está desequilibrada. A pessoa perdeu as suas faculdades mentais, não consegue dominar os seus impulsos e está descontrolada, perde a moderação e a coisa fica realmente complicada. Mas Paulo está dizendo assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, que todos os homens saibam que nós temos um testemunho, porque vivemos em Jesus, comungamos com Jesus, somos cheios do Espírito Santo, aleluia. E por estarmos cheios do Espírito Santo, Deus está fazendo uma obra extraordinária na face da terra. Enquanto muita gente diz, agora acabou tudo, parou tudo, fechou tudo, não posso fazer mais nada. Não, a igreja ativa, a igreja dinâmica, a igreja verdadeira, a igreja sóbria, a igreja cheia do Espírito Santo, vale-se da tecnologia à sua disposição para invadir os lares e anunciar que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pois bem, queridos, Paulo dizia, perto está o Senhor. Claro que ele está perto. Por que ele está perto? Porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa convicção da presença de Cristo faz com que a gente entenda que ele nunca nos deixa só.
pastor, nós estamos passando um momento. Ai, pastor, será que o senhor não poderia falar um pouquinho sobre como é que está a crise aí nos Estados Unidos? Bom, você já deve saber, os meios de comunicação hoje viajam o mundo afora como num piscar de olhos, né? Então você tem notícia, aconteceu aqui, já sabe em qualquer parte do mundo, a coisa realmente está difícil. Tá difícil, nós não estamos negando isso não, querido, mas até aqui nós temos sentido a presença de Deus nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos animando, nos edificando, nos confirmando nele, para que nós não percamos a sobriedade, o equilíbrio, a moderação, e sigamos fazendo a sua vontade, o seu querer, e observando os seus estatutos, mandamentos e a sua palavra viva e eficaz. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nunca nos deixa sós. Ele nunca nos deixa sós. Cristo jamais nos deixa sós. Pois bem, em quarto lugar, Paulo tinha essa convicção de que com ele ninguém podia. Ah, comigo ninguém pode não. Você está pensando o quê? Me prender e acha que eu tô aqui sozinho? Não, comigo ninguém pode. E eu vou dizer por que ninguém pode. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quarto lugar, por saber que Deus sempre ouve as nossas orações. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graças. Querido, olha que coisa extraordinária. Nossas necessidades, nossas dificuldades, nossos problemas devem ser conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Ao mesmo tempo que nós suplicamos, ao mesmo tempo que nós oramos, já agradecemos. Por quê? Porque sabemos que Deus ouve as nossas orações. Orar é invadir a privacidade de Deus sem por ele ser rejeitado. Vou repetir. Orar é invadir a privacidade de Deus sem por ele ser rejeitado. Há momentos que nós temos que invadir a privacidade de Deus, fazer como Moisés. Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés, você perdeu o juízo, menino. Não, eu quero ver a tua glória. Não, eu quero ver a tua glória. Jacó disse, não me faça subir daqui sem a tua bênção. E agarrou-se com o anjo do Senhor. Cada um tem uma experiência sui generis a compartilhar no que diz respeito a uma vida de oração e súplica, sempre agradecendo logo que termina de pedir, porque sabe perfeitamente que aquele a quem nós recorremos, aquele a quem nós pedimos, aquele a quem nós suplicamos, é o Deus vivo e verdadeiro. Ele ouve sim sempre as nossas súplicas, as nossas orações e contempla as nossas lágrimas. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Agradeça a Deus, querido. Vai agradecendo ao Senhor, porque o milagre vai chegar, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, ele tinha essa convicção de que podia tudo naquele que o fortalecia, por possuir a paz que excede todo o entendimento. Olha o versículo 7 do capítulo 4. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E a paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai além da nossa compreensão, vai além da nossa capacidade de aquilatar, de avaliar, guardará os vossos corações, ou os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! É tão lindo a gente ter paz, porque nós temos dentro de nós o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, por isso que ele nos oferece a paz que o mundo não nos pode dar. Olha o que ele diz no capítulo 14, verso 27 de João. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite, querido, de olhos abertos, pedindo que a paz que excede todo entendimento invada os seus sentimentos, invada o seu coração, invada a sua mente, e você sim seja fortalecido no Senhor. Você precisa de paz, 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 perfeita paz, 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 gloriosa paz. É esta paz que excede o entendimento que está verdadeiramente inundando o nosso ser na noite desta terça-feira. Receba aí a tua bênção, receba a paz de Deus, receba a vitória de Deus, receba o favor de Deus, a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas vamos em frente, porque Paulo estava realmente extremamente
extremamente inspirado. Ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece, a despeito de já ter tido abundância, como a padecer necessidades. Eu sei perfeitamente de tudo isso. Mas sabe por que eu posso todas as coisas? Porque eu tenho uma mente renovada. E Paulo possui uma mente renovada. Olha o versículo 8 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Escuta aqui. O que é que está ocupando o teu pensamento? O que é que você está pensando da vida? O que é que você tem colocado dentro da sua mente durante esses dias de confinamento? Tem gente, vou falar uma coisa aqui que você pode não gostar, mas eu vou falar. Porque tem gente, sabe o quê? Tem gente que nutre a sua mente com dejetos do mundo, com o lixo do pecado. Tem gente que permite que o diabo faça na sua mente um ninho, ou o urubu faça um ninho na sua mente, e aí o que acontece? A sua mente fica completamente estragada, podre do pecado. Mas hoje, Paulo está me ensinando a nós aqui que estamos no culto nesta noite, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, no versículos 1 e 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Em que a gente está pensando? Tem que pensar no céu, querido. A nossa cidade está nos céus. Nós estamos aguardando Jesus voltar já, a qualquer momento. A vinda de Jesus é iminente e é antes da grande tribulação. Tem muita gente aí esperando Jesus. Pastor, o senhor não sabe, a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Nós estamos vivendo o princípio de dores, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou a sua noiva para ir. A noiva do Cordeiro há de ser preservada, da qual eu e você fazemos parte. E esta é a bendita esperança dos salvos, a volta de Jesus Cristo antes da grande tribulação. Pois bem, vamos terminar porque a hora voa. A sétima coisa e última pela qual Paulo realmente podia dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que aqui comigo ninguém pode? Sabe por que contigo ninguém pode? Sabe por quê? Vou explicar. Paulo tinha uma razão poderosa. Confiava no Deus da provisão, Jeová Jireh. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A outra versão diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 4, versículo 19 de Filipenses. Essa é realmente uma versão atualizada do que nós encontramos lá no Salmo de número 23. Salmo de número 23, e o verso 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí Paulo diz assim: pois eu vou dizer para vocês por que ele é meu pastor e nada me falta. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele é meu. Eu tenho experiência com ele, eu vivo com ele, eu ando com ele, eu caminho com ele. Ele fala comigo, eu falo com ele. Aleluia, aleluia. Ele fala comigo, eu falo com ele anda comigo, eu ando com ele, ele anda comigo. Deus, esse meu Deus, é ele mesmo quem suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, guarde esta palavra no seu coração, que a paz de Deus invada o seu ser, o seu coração, a sua mente, e você experimente, tanto quanto Paulo, a razão de poder todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí você vai poder dizer: comigo ninguém pode. Não, que isso, rapaz? Você está pensando que você é o quê? É aquela planta comigo ninguém pode? Aquela como uma ortiga? Não estou falando da planta, não. Eu estou falando comigo ninguém pode, porque eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Quem está em mim é maior do que o mundo, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. O meu Jesus é maior do que o capeta, maior do que o diabo, maior do que o Satanás. É por isso que eu quero dizer para você, querido, querida, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Comigo, ninguém pode. Vou repetir, comigo, ninguém pode. Que Deus se digne de abençoar os nossos corações, para que nós sigamos servindo ao Senhor com alegria. Pastor Pedro, muito obrigado pela oportunidade de poder participar de mais um culto da Igreja do Senhor sob os seus cuidados, aí na Assembleia de Deus do Meia. Beijo no coração, até a próxima.